Parece que o Kong vai ganhar uma armadura completa construída com os restos do Mechagodzilla. E tem gente dizendo que essa parada pode se transformar em um robô gigante independente. Sim, você não ouviu errado. O Kong pode estar prestes a usar um traje mecânico, tipo um Jet Jaguar 2.0, feito pela Monarca para enfrentar uma ameaça vinda do espaço. Mas pode ficar tranquilo porque eu vou te explicar tudo direitinho. Desde onde surgiram esses rumores, até como essa armadura pode mudar completamente o papel do Kong dentro do Monsterverse. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Tudo começou com os vazamentos malucos lá do 4chan, ainda lá no meio do ano. Essas postagens diziam que o filme mostraria o Godzilla sendo levado para a Lua pela Monarca para enfrentar uma entidade cósmica que tá vindo para destruir a Terra. E o mais louco de tudo isso, galera, é que a Lua ela teria um núcleo oco, tipo a Terra Oca. E dentro desse núcleo oco da Lua existiria uma base da Monarca, que acabaria mandando um sinal de socorro pro vilão cósmico do filme. Claro que isso não seria proposital, o vilão ouviria esse sinal e viria em direção à Terra, e no meio disso tudo todos os titãs acordariam de novo, causando o maior caos global. Só que até aí tudo parecia apenas um rumor de internet sem muito futuro e coisa assim. Mas então começaram a surgir fotos de partidores mostrando novos uniformes da Monarca, com um logotipo diferente, um cajado com uma serpente, tipo o símbolo da medicina. E a partir daí, galera, a coisa ela começou a fazer um pouco mais de sentido. Essas imagens indicam que teremos uma força médica de resposta a titãs, quase como se fosse uma G-Force moderna, pronta para lidar com ferimentos e crises envolvendo monstros gigantes. Logo depois disso vem pra gente uma bomba, galera. Um figurante que estava trabalhando dentro do filme, ele acabou abrindo a boca e falando um pouquinho sobre a produção. Ele acabou dizendo que ele trabalhou como cientista em um laboratório e viu rapidamente um desenho de um robô gigante durante as gravações. Segundo ele, o design era meio humanoide e havia comentários no set de que esse robô poderia se conectar ao corpo do Kong, formando uma armadura completa. O que ele falou foi basicamente o seguinte, abre aspas, não faço ideia de como isso funcionaria, mas parecia real demais para ser só conceito, fecha aspas. Tá, mas agora a gente vai entrar na parte que fez a comunidade de fãs do Monsterverse explodir quase que literalmente. Esse outro vazamento dizia que o personagem Trapper, interpretado pelo Dan Stevens, teria uma grande influência na Monarca e seria parte dessa equipe médica, e que um robô massivo seria construído usando os restos do Mechagodzilla para ajudar os titãs. Ou seja, parece que a Monarca estaria tentando criar uma forma de defesa gigante, uma máquina construída com as sobras da destruição de Hong Kong, mas dessa vez para proteger os monstros e não para matá-los. E sim, eu sei que você que tá aí me assistindo lembra muito bem do Mechagodzilla, né não? Aquele monstro gigantesco feito de metal foi controlado pela Apex Cybernetic, usando o crânio do Ghidorah para conectar o cérebro humano à máquina. Depois que ele foi destruído, sobrou muita sucata tecnológica e restos de estrutura que a Apex usava para desenvolver o robô. E agora tem novos rumores dizendo que a Monarca ela recuperou partes desses destroços e ela tá criando uma nova arma experimental. Só que diferente da Apex, a Monarca teria construído essa máquina para auxiliar os titãs em batalhas contra ameaças cósmicas. E é a partir desse ponto que entra o Kong. Como ele é o titã mais humano, vamos dizer assim, e também adaptável do Monsterverse, ele seria o parceiro perfeito para pilotar ou talvez sincronizar com essa armadura, transformando-se no que os fãs estão chamando de Mecha Kong do Monsterverse. Segundo os vazamentos, essa armadura seria modular, ou seja, ela encaixaria perfeitamente com o corpo do Kong e também operaria de forma independente. Em alguns momentos ela funcionaria como proteção, cobrindo braços, peito e costas com placas metálicas reforçadas. E em outros momentos ela poderia se separar e lutar sozinha como um robô autônomo. Imagina só essa cena, galera. Meu Deus do céu, o Kong com uma armadura agora que completa, lutando contra titãs alienígenas, cheio de faísca, choque. Meu Deus, gente, seria insano demais. A gente teria literalmente um Jet Jaguar da nova geração, só que claro, né, com todas as adaptações brutais que o Monsterverse vai fazer nele. E é justamente essa pegada que os rumores estão indicando. Não seria o Jet Jaguar e nem uma Ojira de forma literal, mas uma homenagem, algo inspirado com aquele toque mais realista e militar que o universo Legendary sempre dá. Agora, uma outra parte interessante dos vazamentos é que depois dos acontecimentos que a gente teve lá em Denimpari, parece que a Monarca ela acabou meio que perdendo o controle da situação. Os titãs voltam ativos
narrativa, alguns entram em conflito e a humanidade entra em pânico. Para tentar conter o caos, o governo toma o controle da monarca e começa a caçar titãs, eliminando alguns e reconstruindo-os com partes robóticas, basicamente criando os zumbis mecanizados. Tanto é que seria nessa parte que a gente veria tanto o Godzilla como o Kong se revoltando de vez. O Godzilla, por exemplo, já perdeu a paciência com os humanos várias e várias vezes, só que dessa vez seria diferente. Ele veria a humanidade profanar o equilíbrio natural, transformando monstros mortos em armas biotecnológicas. Já o Kong, por outro lado, agora ele só quer ficar numa boa lá na Terra Oca, vivendo com os da sua espécie. Tanto é que talvez seja até mesmo dentro da própria Terra Oca que a monarca esteja fazendo todos esses paranauê de estar ressuscitando titãs e tal. Eu já falei mais sobre isso em outros vazamentos aqui no canal, essa notícia nem é tão nova assim, mas a gente vê que cada vez as peças vão se juntando mais e parece que é isso mesmo que vai rolar. Tanto é que o personagem do Trapper é quem seria o elo entre os humanos e os titãs. Ele seria o cientista responsável por desenvolver a arma do Kong, tentando criar algo que protegesse os titãs em vez de exterminá-los. Só que é claro que em contrapartida ele bateria de frente contra o governo que não quer saber mais dos titãs não, quer eliminar eles. Então fica nesse duelo entre eles dois, entendeu? Então a partir desse ponto meio que a gente entraria num grande dilema. Os humanos estão divididos, parte quer usar os titãs como aliados e a outra quer destruí-los completamente. E no meio dessa briga, a ameaça cósmica começa a se aproximar da Terra. Rumores falam que esse vilão seria uma versão do Space Godzilla ou talvez um titã original inspirado nele. Um monstro vindo do espaço, atraído pelo sinal de socorro da Lua que ameaça destruir o planeta. Além disso, tudo indica que a Shimu, o titã de gelo, vai retornar e pode até morrer heroicamente para proteger o Kong e os outros. O Suco, aquele pequeno macaco que a gente viu lá em The Empire, também vai voltar, sendo agora quase como um filho adotivo do Kong. E tem mais, alguns rumores até dizem que ele se daria muito bem com o Godzilla, e o Godzilla meio que seria aquele tiozão da hora dele, entendeu? Eu sei que isso parece meio que loucura, uns detalhes que tipo, não acrescentam grandes coisas assim pra trama, mas se você parar pra pensar, pode até abrir portas futuras pra um Godzilla Júnior ou coisa assim do gênero. Seria massa, né? Então tudo isso que eu tô falando, a armadura do Kong, a revolta dos titãs, os mechas e o vilão cósmico, parece levar o Monsterverse pro seu ponto mais alto até agora. O padrão acho que tá bem claro, né? Pô, a gente tá vendo que uma ameaça final ela tá chegando, então é natural a gente ver alguns heróis eles meio que se dividindo. Tanto é que isso rola pra caramba nos filmes da Marvel. A gente vê que quando o verdadeiro vilão tá chegando, o time em si, ele tá quebrado, dividido. Então imagina, o Godzilla e o Kong brigando entre si, o exército caçando titãs, a monarca perdendo o controle e no meio disso tudo, o vilão espacial chegando pra acabar com o planeta. É o tipo de caos que só o Monsterverse poderia entregar e com Kong usando uma armadura feita com o Mechagodzilla. Eu sei que quanto eu mais falo, mais isso parece uma loucura, mas ó, vamos analisar a Legendary em geral, porque quando a gente olha para os outros filmes, a gente vê que isso se repete bastante. Eles adoram reaproveitar coisas antigas para fazer uma coisa nova, repaginar aquilo. Vamos lembrar lá do Mechagodzilla com o Ghidorah e até mesmo com a Ilha da Caveira, que ganhou toda uma mitologia própria. Então pensar num Kong com uma armadura inspirada no Jet Jaguar ou Mogira, mas adaptado para o estilo brutal do Monsterverse, faz todo sentido. Então vai anotando, se esses vazamentos forem mesmo reais, Godzilla e Kong Supernova vai ser de fato o filme mais louco e mais épico de toda a franquia. A ideia de um Kong com a armadura completa feita dos restos do Mechagodzilla lutando ao lado do Godzilla contra uma ameaça cósmica, cara, isso é o sonho de qualquer fã de Kaiju. Acha que o Kong vai realmente usar uma armadura completa ou ele vai parar só na luva? Quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Será que é viagem total? Deixa suas opiniões e suas teorias sobre Godzilla e Kong Supernova aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!